E aí, quem vem para o café? Estamos hoje com o artista Ailton Santana. Ailton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ailton, há quanto tempo você vem, eu não vou nem dizer trabalhando, você vem lidando com a arte? Eu costumo dizer que não se escolhe ser anjo ou artista. A arte, ela nos escolhe, né? Assim, eu não escolho a arte me escolhe. Então, desde que eu me entendo por gente, que eu faço arte. Mas profissionalmente, há uns 30 anos, mais ou menos. Como você descobriu assim, se identificar com esse estilo de arte naif, né? Isso, a arte naif, ela, como você falou, ela vem do francês, que quer dizer arte ingênua. Aí você pode perguntar assim, mas por que não falar arte ingênua? Porque arte naif é uma palavra internacional, tipo pizza. Pizza é pizza em qualquer lugar do mundo. Então naif é isso, é uma arte ingênua. E normalmente os artistas naif, eles são autodidatas. Ele sente o desejo de pintar a sua realidade. E eu me titulo como um artista visionário. Por quê? Porque eu pinto o que sinto e não o que vejo. Então, assim, eu tento materializar de uma forma poética e com movimentos o meu pensamento e também o meu meio, né? Assim, a minha cultura, o meu povo. E isso entra a religião, entra a questão da cultura alimentar também, entra tudo, né? Então, assim, é um parque de diversão. A minha arte é um parque de diversão. Tem um lado alegre, tem um lado triste, tem um lado com adrenalina, tem todas essas manifestações, esse movimento. Como é o nosso povo, né? É isso, são brincantes. Você é um artista, além de artista, você é autista, né? Isso. Nós estamos agora no mês de abril, né? O mês que nós trabalhamos a conscientização em relação ao dia do autismo. Você como autista, como você se identifica assim, como você me falou, né? Que além de autista, você também tem o TDAH, tem os seus momentos de depressão, Sim, onde que você transforma a dor em cor. E eu achei muito linda, assim, muito profunda essa frase quando você me falou. Geralmente, quais são os momentos assim que você dedica esse momento de transformar a cor em dor para a tela? A arte, para mim, é uma necessidade, né? Não só uma necessidade profissional, materialmente falando, como também uma necessidade de corpo, de espírito, porque a arte, para mim, é uma terapia. Então, assim, eu, como autista e com TDAH combinado, que é muito doido tudo isso aí, imagina, o TDAH já é muito punk, de repente ele é combinado, ele tem aquele lado de hiperfoco, e também tem aquele lado que você não consegue produzir nada. Bem, eu descobri ser autista agora, com quase 50 anos, e é meio complicado, porque eu nunca me compreendi, nem as pessoas também me compreendiam. É artista, é isso, aquilo outro. Mas eu entendo que isso, algum sentimento, alguma forma de me manifestar, tem a ver com essa situação, né? Então, o que acontece? Eu uso a arte como uma ponte que une e não um muro que separa. Então, assim, a arte me une ao plano normal, tu tá entendendo? A situação normal, porque eu materializo o meu sentimento, o meu pensamento. E isso é legal, porque as pessoas começam a ver esse problema, entre aspas, em soluções, né? Então, de repente, eu consigo viver nesse universo. Então, eu vivo um mundo paralelo, assim, tá? O universo da fantasia e o universo da realidade. E sei que eu preciso dos dois. Então, aí que entra o equilíbrio. Porque arte é isso, arte é sentimento, né? Acho que a arte... Shakespeare dizia o seguinte: senhores, tratai bem os artistas, pois eles são a síntese e a crônica da humanidade. Então, assim,
eu acho que o artista é isso, né? Imagina na pandemia, se não, e em outras situações também, se não existisse a arte, né? É verdade. Então, assim, eu acho que o mundo seria cinza, seria terrível. E falando em pandemia, falando em arte e falando em sentimento, no ano de 2023, eu estava lecionando aqui em Garanhuns, numa escola, a Escola Municipal Tarcísio Falcão, onde que eu levei a minha turma a uma exposição de arte sua que estava na galeria do Sesc. E ali, vou até lhe relatar, quem estava acompanhando a turma era o professor Anthony, né, que é tio Anthony, o cheiro no coração. E foi muito emocionante, onde um dos meus pequenos, de apenas 7 aninhos de idade, ele viu assim, eram 4 quadros, né? E ele olhou assim, e tio Anthony perguntou para ele, né? O que você vê aqui? O que vocês veem, né? Perguntou a toda a turma, né? O que vocês veem aqui nessa imagem? E Anthony, que era a criança, ele respondeu: eu vejo uma tristeza muito grande. Eu vejo eles chorando lágrimas de sangue. E ali todos nós nos emocionamos, porque quando o tio Anthony foi contar a história daqueles quadros, o que estava sendo relatado ali, que era uma família, e as lágrimas de sangue desciam assim nos olhos, eu chego a me arrepio. Significava que Ailton Santana tinha feito em homenagem ao pai dele, que faleceu durante a pandemia. Exatamente. Então, assim, todos nós choramos, foi um momento assim muito emocionante. É verdade. Então, assim, aquela exposição, ela foi uma exposição muito forte, assim. Literalmente, eu sentia meu coração sangrar, né? Porque é sempre muito duro alguém partir, né? Assim, por mais que seja um ciclo natural da vida, onde as pessoas passam, isso aqui é só uma passagem, mas ainda não acostumamos com isso, né? Assim, não estamos preparados para perder as pessoas que amamos. Então foi muito, eu precisava de alguma forma materializar todo aquele sentimento, aquilo tem que sair de mim, tem que deixar meu corpo aquilo ali. Então aquela exposição ela foi muito forte. Ali eu trabalhei uma técnica chamada de arte brute, que é a arte do inconsciente. E o inconsciente que em algum momento teve muita consciência, teve muita dor, né? E existe 2 museus de arte brute no mundo. Um é em Geneve, na Suíça, e outro é em Bruges, na França. Esse da França eu tive o prazer de conhecer lá. É bem interessante, eles trabalham a arte do inconsciente. E aquela exposição todinha teve essa pegada do inconsciente. Você lembra que era uma pintura mais explosiva, parecia uma coisa orgânica, assim. As telas sangravam, diferente dessa que é uma coisa mais chapada, né? Então ali era realmente sentimento. E passávamos um momento complicado, politicamente falando, um momento terrível, né? Milhares e milhares de pessoas morrendo na pandemia. Parece que o mundo estava louco, assim, era uma situação surreal. Parecia um filme de terror. E as pessoas eram retiradas de sua vida bruscamente, né? Porque Exatamente. Você não tinha nenhum direito de se despedir. Não tinha. Então, assim, eu como artista, e como eu falei para você, a minha pintura é um diário pintado, eu quis retratar aquilo. Então, assim, não precisam que as pessoas entendam minha arte, elas precisam só sentir. E ali dava para você sentir muita coisa, né? Assim, mexia com todo o seu sentimento. Então, eu transformei a minha dor em poesia, né? Transformei a minha dor em poesia, foi um momento muito complicado, mas saiu aquela exposição, que por sinal ficou acho que 3 meses, 4 meses na Galeria do Sesc. Foi muito bom. E também foi muito bom mostrar para mim, porque foi a primeira exposição nacional que eu fiz. Mas assim, eu tenho mais de 80 exposições internacionais, entre Europa e África. E, no entanto, aqui na nossa cidade, na nossa terra, assim, poucas pessoas Era o que eu ia dizer, né? Agora, né? Que através da arte você já passeou muito pelo mundo. Sim. Né? Quais os países, assim, Ayrton, que você já levou suas exposições, que você já viajou, que você também pôde conhecer outras técnicas de arte? Eu estive, acho que 8 vezes na França. Estou voltando agora em setembro de novo. Estive em Geneve, na Suíça, que é a parte francesa da Suíça. E estive em Berne, que é a parte alemã da Suíça.
Você deve saber que a Suíça, ela fala 3 idiomas, francês, alemão e italiano. Então eu estive na parte alemã e na parte francesa da Suíça. Estive também na Alemanha, não me recordo o nome da cidade, o nome bem. Estive no País Basco, estive na Espanha, estive em Portugal. Tem obras minhas aqui na América do Sul, tem no Peru, tem vários países aqui. Também estive na África, eu estive em Essaouira, que é uma parte que fica a 2 horas de Marrakech. Então fiz uma performance lá de pintura e um amigo meu que é músico, ele é franco-argelino. Nós fomos da França para o Marrocos e fizemos essa performance lá. Foi um momento mágico. E na questão cultural, assim, um dos países que mais me encantou naturalmente foi o Marrocos, que é um país riquíssimo na questão cultural. As pessoas vivem a arte, respiram arte, né? Então, assim, a arte é uma necessidade, a arte é utilidade, né? Não é só um adorno. Então, assim, é um país que me encantou muito, muito mesmo. E além de lidar com telas, com pincéis e com tintas, você também mexe com panelas e utensílios de cozinha, né? Conta um pouquinho aí do Ailton, chefe de cozinha. Bem, eu sou chefe de cozinha com especialidade em cozinha árabe, né? Mais em cozinha internacional, mas eu me especializei em cozinha árabe. Já participei de um momento gastronômico em Talence, na França, e tive a experiência no Marrocos de conhecer todo aquele condimento que é uma coisa, cores, perfume, é mágico, né? Então, assim, a cozinha para mim, eu sou um mago, assim, eu adoro criar sabores, inventar, misturar, porque a culinária, quando você está cozinhando, os temperos é tipo uma partitura, né? Então você vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tal, e forma aquela melodia, onde todos os 3 sentidos são aguçados, né? Visão, paladar, tudo. E lá você conseguiu unir a arte com Exato. a gastronomia, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Bem, em algumas exposições minhas, eu fazia a exposição, naturalmente, e também eu cozinhava. Só que lá, no caso, eu fazia comida brasileira, tá entendendo? Então era fantástico, né? Você mistura, você se alimentava literalmente, com os olhos e com a boca. Então, assim, eu adoro fazer... Corpo e alma, né? Corpo e alma. Eu adoro fazer essas coisas diferentes que a gente precisa misturar. Não tem que ser só artista, não tem que ser só cozinheiro, não tem que ser só escritor, não tem que ser só... Cara, você é o que você quiser ser, né? E fazer com amor. O resto vai fluindo, vai acontecendo. Isso é o massa. Isso é que é massa na vida, né? Porque a vida é isso, é uma esfera, a Terra é uma esfera, é uma nave, a gente está viajando nela. E essa viagem para aproveitar ao máximo, né? E essa tela que você trouxe hoje aqui, fala um pouquinho sobre ela. Bem, essa tela aí eu tentei retratar de uma forma surrealista, onde eu misturo a realidade com o sonho. Lampião e Maria Bonita, eles estão montando 2 unicórnios, né? E embaixo uma figura mitológica, que é um dragão. Aí você vai dizer, mas pô, que viagem é essa? Por que isso? Porque eu acho que Lampião e Maria Bonita é isso. Tem muita mitologia também, tem muita coisa incompreendida, tem coisas que nem precisam ser compreendidas também, né? E essa do teu lado aí é engolindo sapo, o tema. Então, assim, muitas vezes a gente fica com alguma coisa sufocada na garganta e precisa falar, né? E no caso, nem sempre eu falo, às vezes eu mostro, né? Então, é uma forma bem assim... diversificada de mostrar o meu sentimento. Às vezes eu sinto necessidade de expor o sentimento, porque é tão bonito o sentimento, mesmo sendo feio, né? Por exemplo, engolindo sapo, assim, quando aquela garganta, assim, aquela coisa... Olha só, ficou uma obra, uma desta parte fantástica, né? Eu acho muito massa isso. Essa viagem que você vai fazer agora em setembro à França, você está indo para mais uma exposição? Sim, eu estou indo para mais uma exposição e também fazer ateliê. Eu dou oficinas de arte brasileira. Então, isso são parcerias com associações, normalmente brasileiras ou brasileira da França ou sul-americana. Então, acontece muito isso. E
eu estou indo para exposição e ateliê. E também assim, eu vou até passar para vocês, existe um festival internacional em Bordeaux, na França, onde vários países são contemplados. Então, assim, nesse momento, os países contemplados vão ser os países da América do Sul e Caribe. Então, vários artistas concorreram para criar a marca do evento, né? E há 3 meses eu recebi o convite para participar e eu falei, tudo bem, beleza. Aí quando foi hoje, eu recebi a resposta que a minha arte foi aceita. Então, assim, vai ter uma arte de um brasileiro num evento internacional de vários países, né? Tipo, é um festival lá na França, que contempla América do Sul e Caribe. E eu achei massa, eu achei fantástico isso, porque mostra a nossa arte sendo divulgada em outras situações também, né? Como o logo, né? Agora me fala, qual é a emoção de ser um artista patrimônio vivo? É interessante isso. Eu não me ligo muito em títulos, sabe? Assim, eu acho uma coisa muito provisória. Mas assim, é importante você ser reconhecido também, não posso negar. Então, assim, eu sou patrimônio vivo, material e imaterial da cidade das Correntes. Eu fui o artista, na época, mais jovem a receber esse título, porque normalmente os mestres que recebem isso têm 70, 80, né, já estão em fim de carreira mesmo. Pode ser que eu esteja em fim de carreira também, não sei, né, que é relativo, não sei se eu vou chegar até os 80. Mas bem, eu achei massa, porque isso incentiva também outras pessoas, é um reconhecimento e incentiva outras pessoas a seguirem, né? Então, tipo, se a Ailton consegue, eu consigo. Hoje você tem a sua exposição, a sua galeria aqui em Garanhuns e tem também em Correntes, não é isso? Isso, eu tenho, aqui em Garanhuns eu tenho meu ateliê residência, né? Então, funciona aqui. E em Correntes eu abri um novo espaço agora também, que é o espaço, eu tenho o ateliê Nômade lá e também eu tenho o espaço Nômade, que é uma casa velha no centro da cidade, assim, bem massa mesmo, tem uma arquitetura bem rústica, bem pitoresca. E lá eu apresento um pouco de algumas coleções minhas, de viagens, né? Eu tenho uma coleção de máscaras africanas de vários países da África. E dentre elas eu tenho máscaras dogons, que é de uma tribo, pouca gente conhece essa tribo, mas é uma tribo que eles falam de astronomia bem antes de existir telescópio, de existir essa parada toda. Então, e também eles são os criadores da matemática. Existe um osso que foi encontrado lá, é o osso Dongo, Xango, Dango, alguma coisa assim. E tem cálculos matemáticos nesse osso, então isso há 10, 12 mil anos atrás. Aí o que acontece? O europeu, um determinado país lá da Europa, pegou esse osso, né? Assim, confiscou essa informação e é lógico, acredita-se que a matemática vem dos brancos, mas não é bem isso. A história não mostra dessa forma. E essa coleção de máscara está exposta nesse espaço nômade que eu fiz lá e outros objetos de arte também. E também eu acho que é o primeiro daqui que tem de arte inutilitária, arte inútil. Pô, que é isso? Então, assim, é um tipo de arte que não serve absolutamente para nada. Só para provocar mesmo, tu tá entendendo? E porque o artista ele tem que ter esse papel de provocar, acho que a arte não tem que ser necessariamente bela, a arte tem que provocar. Então, assim, isso é uma coisa que nós somos educados a achar que a arte tem que ser bela. Não, o papel da arte é provocar, né? Então, eu criei esse espaço de arte inútil. Aí tem o espaço de pinturas também. E o belo é muito relativo, né? Sim, porque muitas vezes o que é belo para mim não é belo para você. Claro, com certeza. E nem tem que ser, né? Eu acho que as coisas é bela justamente porque não é belo para todo mundo, né? O que torna o formigueiro uma excelência em organização é justamente a diversidade, né? Então, a formiga operária, a formiga que cuida do seu... Isso faz com que o formigueiro seja uma colônia fantástica. E, mesmo assim, deveria ser nós também, ter gosto diferente, isso é massa. E lá, nesse ateliê, funciona também, nesse espaço nômade, funciona ateliê de pintura, que eu ministro lá, em parceria com uma ONG da Suíça, que chama-se Nordeste. Então, assim, essa é uma ONG de reflorestamento e eu estou arte educador
dessa ONG há alguns anos. E também temos uma parceria com a Prefeitura Municipal das Correntes. Então, assim, para que esses projetos existam, é importante essas parcerias, né? Porque não se vence uma guerra lutando sozinho. Não que mostrar arte, fazer com que a arte seja acessível, seja uma guerra. Mas num país onde quem pensa diferente, quem é formador de opinião, é tido como ameaça, então a arte vai sempre provocar, né? Porque um artista não é um pensador. O artista, ele é um fazedor de coisa, né? Então, assim, o artista, a arte é solúvel. Você pode misturar arte com tudo. Você mistura arte com educação, você mistura arte com a ciência social, você mistura arte com segurança. Então, assim, que coisa além da arte pode atrair tanta gente? É verdade. Né? Os festivais da vida aí atraem gente por causa da arte. Se fosse outra coisa, não ia tanta gente. Então, a arte é vida. É vida, literalmente vida. Né? A arte tem esse poder de unir. É por isso que eu digo que ela é solúvel a tudo. Imagina, algo que você pode misturar com tudo. A arte é vida, é isso. Exatamente. Pois é, e nós hoje conversamos aqui com um artista, com essa pessoa maravilhosa, Ailton Santana. Ailton, muitíssimo obrigada. Eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos seguidores, para todos que estão assistindo, seu contato, um telefone de contato, seu arroba, deixe seu Instagram, para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bem, como a Marla falou, eu sou Ailton Santana. E quem quiser me encontrar, vai encontrar, é fácil, né? Então, assim, vai nas redes sociais, vai no Google que vai achar, tá certo? E outra coisa também, eu trouxe uma pequena recordação para você, para registrar esse momento, né? Tá aqui, e vou já deixar a mensagem, tá? Eu te entregar a primeira sorte aqui. Então, assim, eu te acompanho muito nas redes sociais e vejo que tu é uma pessoa extremamente barrista e super pernambucana, tu tá entendendo? Então, assim, nada melhor para registrar esse momento do que uma passista de frevo, né? Uau! Amei! E vou deixar a mensagem. Pessoal, é o seguinte: quando nada mais der certo na sua vida, vira artista, tá? Porque a arte é magia, a arte é realidade, é fantasia, a arte é tudo, a arte serve para tudo. Então, assim, procure os artistas, procure os ateliês, porque a arte, ela vai sempre ser essa ponte que une e não o muro que separa. Agradeço pelo momento, né? E espero que eu tenha sido mais ou menos claro, assim, na minha perfeito. fala, mas é como eu falei, não precisa me compreender. Eu acho que sentir já está valendo. Muito obrigada, Ailton. Muito obrigada.